Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Estou aqui testando cada dia um aplicativo novo para ver de que forma é melhor para a gente se comunicar. Estou com saudade de vocês, não vejo a hora de voltar para a sala de aula. Eu sinto muita falta do carinho de vocês e do contato humano. As aulas vão ser mais rápidas, como vocês devem estar sabendo. As coisas estão um pouquinho complicadas, a gente tem que ficar em casa. Isso faz com que a gente se sinta um pouquinho mais pressionado, mais estressado, cansado. Então, é normal se você está se sentindo assim, a gente também tá. Nosso trabalho aumentou, mas a gente está aqui de coração aberto, tentando se adequar da melhor forma possível para ficar pertinho de vocês e continuar o nosso trabalho, tá? Então, eu hoje vou compartilhar algumas telas, o PowerPoint que já estava pronto, a apostila que eu mandei para vocês na aula passada, eu acredito que vocês já tenham lido, né? Espero. Deixa eu botar aqui, olha só, vamos abrir aqui, ó. Isso daqui é a tela que eu do W Pensar. Esse é o recado que eu mandei para vocês na aula passada, junto com a apostila, pedindo que vocês tomassem nota, grifassem, né? Fizessem com maior carinho o exercício que a gente está propondo, porque a gente está aqui desse lado distante, pensando realmente de coração uma forma de estimular o estudo aí da casinha de vocês, tá? Então, o que eu pedi? Eu enviei para vocês algumas páginas da apostila, pedi que vocês tomassem as notas, fizessem uma revisão e fizessem alguns exercícios, tá? A gente vai falar sobre esses exercícios quando a gente voltar, para a gente ter o nosso debate. Fica difícil ter debate por videoaula. Mas é um exercício interessante para vocês pensarem aí na casa de vocês. Vocês podem conversar e contar para os seus familiares as coisas que vocês estão aprendendo, tá? E compartilhar, porque é dessa maneira que a gente aprende sociologia, não é verdade? Debatendo, conversando. Eu também estou disponível para as dúvidas dentro do horário que a secretaria disponibilizou para vocês. Então, enviem suas mensagens pelo W Pensar, eu estou aqui para poder responder, ok? Vamos lá. Eu vou abrir outra tela. Esse é um PDF, eu vou mandar ele para vocês depois também pelo W Pensar, ok? E a gente vai conversar um pouquinho sobre a sociologia pré-científica. Não vai ter nada de novo hoje do que vocês já leram no texto da semana passada, ok? A gente tinha visto nas últimas aulas o contexto histórico do nascimento da sociologia, não é verdade? E esse PDF aqui, vocês já tiveram acesso, a gente estava lá na sala multimídia juntinho, bons tempos. E a gente tem 4 grandes momentos que culminaram no surgimento da sociologia como ciência. Revolução Científica, Revolução Protestante, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Eu não vou voltar nesse slide, vocês já tiveram acesso a isso, ok? Eu vou passar para o próximo slide. Aqui a gente tem um pequeno resuminho, vocês podem ler com calma, mas são algumas características daquele momento histórico que são importantes para a gente entender que estava passando na cabeça daquela galera, daqueles intelectuais na época, né? A Revolução Industrial, ela remodelou todo o sistema produtivo. A gente tem o surgimento do proletariado, não é verdade? Antes a gente tinha uma pessoa que era artesã e ela trabalhava dentro da casa dela, conhecia praticamente todo o processo produtivo. E quando a gente tem desenvolvimento das indústrias, a gente tem a saída desses caras lá das oficinas, das casas deles, para um centro urbano, para uma indústria. Então, a gente tem a troca de uma produção agrícola para uma produção industrial, e isso gera mudanças na sociedade. A partir da Revolução Francesa, a gente também tem o declínio da aristocracia, a burguesia estava lá lutando para ter mais poder político, mais poder econômico,
não é verdade? Ela não queria mais aqueles reis com um direito divino fazendo o que eles quisessem, né? As coisas estavam começando a mudar. A gente tem o surgimento da propriedade privada também, e as cidades passam a ser o centro da vida, da nossa vida. A gente começa a ter grandes aglomerações urbanas nesse momento, né? Então, o que a gente pode dizer? Surge uma sociedade urbano-industrial, uma nova classe social no poder, que é a burguesia, e com um novo modo de produção, que é o capitalismo. Ou seja, estava tudo uma bagunça, tudo mudando, ninguém sabia mais o que estava acontecendo, todas as características sociais estavam se alterando e as pessoas queriam saber, os intelectuais queriam saber como é que é possível é, continuar existindo uma sociedade, como continuar existindo uma ordem social com tantas mudanças. Tinha rei e rainha sendo guilhotinado, as pessoas estavam saindo do campo para a cidade, máquinas estavam sendo inventadas, os dogmas da igreja estavam sendo questionados. E aí? O que ia acontecer? Esse cara aqui, que eu quero apresentar para vocês hoje, o Edmund Burke, ele ele é conhecido como o pai do conservadorismo. Ele vai fazer algumas críticas em relação à Revolução Francesa. Ele vai dizer o seguinte: antes, na Idade Média, a ordem social era regida pela igreja. A igreja ditava as verdades e ditava a maneira como a gente tinha que viver. Aqui. Antes, a igreja era responsável pela coesão social. E agora? Gente, o que é coesão social? É a ordem social. Se antes era a igreja que mantinha a ordem, agora o que vai acontecer? Qual vai ser a instituição que vai ordenar a nossa vida em sociedade? Aí a gente vai conhecer um outro cara que se chama Saint-Simon e o Augusto Comte, que vocês já ouviram falar. Mas vamos voltar aqui um pouquinho para o Burke. Ele diz que a sociedade tinha uma essência moral, um sistema de expectativas, de direitos e deveres sociais. Então, determinado grupo social ia desempenhar determinadas funções. Se a igreja está sendo questionada, quem vai dar essas novas verdades, né? O Saint-Simon, por exemplo, vai dizer que é a divisão social do trabalho que vai manter essa ordem social. A gente vai chegar lá. O Burke diz que a natureza é desigual. Se a sociedade ela faz parte da natureza, é também natural que a sociedade seja desigual. E aí, meu povo, vocês acham que a natureza é hierárquica e a desigualdade é natural? Uma sociedade ordenada, porque é esse o interesse desses intelectuais da época. O que vai manter a ordem social? Uma sociedade ordenada para o Burke, ela é naturalmente dividida em classes ou em estratos. É um pouquinho complicado, né? Mas o Edmund Burke não é nenhum filósofo muito importante para a gente, para o surgimento da sociologia. Filósofo mesmo, tá, gente? Eu não errei, não. Ele era um filósofo, a gente ainda não chama ele de sociólogo. Vamos pegar aqui uma citação do Edmund Burke. A natureza é hierárquica. Assim, uma sociedade ordenada é naturalmente dividida em estratos ou classes, de modo que a igualdade, tanto política, social como econômica, vai contra a natureza. E aí, gente, o que vocês acham? Para ele, para o Edmund Burke, a igualdade é uma monstruosa ficção. A gente não vai alcançar nunca. Ele critica a Revolução Francesa por fazer com que as pessoas acreditassem e tentassem buscar essa igualdade. A Revolução Francesa só serviu para subverter essa ordem, que ele acreditava que estava tudo legal, que tudo vinha com a igreja. E isso ia agravar e tornar mais amarga a desigualdade, ia dar uma esperança falsa para o povo que ia passar a acreditar que a igualdade era possível. O Edmund Burke diz que não, não é possível. Complicado, né?
Fica o questionamento aí para vocês pensarem. Beleza. Uma outra pessoa que é importante para a gente se chama Saint-Simon. Ele vocês conheceram a partir da apostila que eu mandei. Eu espero que vocês tenham lido. Ele enaltece essa sociedade coesa e hierarquizada pela forte presença da religião. A religião vai ser importante ainda tanto para o Saint-Simon quanto para o Comte, que a gente vai ver já já. Ela não rege só os costumes, ela rege também a vida intelectual. Meus amores, nas aulas de filosofia, a gente vai ver Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Eles foram os dois filósofos mais importantes da Idade Média, e eles tentavam pensar se era possível unir a razão à ciência. Mas isso a gente vai ver em uma outra aula. Vamos voltar aqui para o Saint-Simon. O modelo de coesão dessa sociedade da Idade Média, ele não poderia ser retomado depois dessa bagunça toda causada pela Revolução Francesa. A industrialização e a ciência, elas colocaram a humanidade em um caminho rumo ao progresso. É como se fosse uma linha. A gente estava aqui, agora com a Revolução Francesa, com a ciência, a gente vai ter que chegar aqui. A gente vai fazer esse caminho, todas as sociedades vão fazer esse caminho. Não tem como voltar. E para ele, o que vai manter a ordem social? Olha aqui, a divisão social do trabalho. Ele é o primeiro pensador, o primeiro intelectual a dizer, a romper com essa ideia do Burke. Cadê aqui, gente? Ah, achamos. Ele vai romper com a ideia de que a igreja era a única responsável pela coesão social. Ele vai propor, então, ele vai dar um passinho além do Edmund Burke. A ciência se faz dessa maneira, né, meus amores? A gente sempre fala isso em sala de aula. Um pensador, ele não inventa tudo sozinho. Ele faz um pouquinho, depois vem outro pensador, outra pensadora, e avança um pouquinho com essa pesquisa. Então, qual é o avanço que o Saint-Simon representa para a gente? Por que ele é importante? Porque ele vai dar esse avanço. A igreja não vai ser mais a responsável pela coesão social, e sim a divisão, a nova divisão do trabalho. Olha aqui, vai ser responsável por essa ordem. Cada indivíduo vai ser valorizado pela função que exerce no processo de produção, ok? Então, a gente pode pensar a sociedade como um organismo vivo. E o Saint-Simon e o Comte trabalharam juntos. Qual é o avanço do Comte, gente? Eu estou falando rápido dessa maneira porque tudo isso está no texto. Isso daqui é uma aulinha de revisão, breve, rápida, tá bom? Só para a gente ter um contato mais humano, mas isso tudo está no texto, explicadinho. Mas é importante vocês saberem como ler esse slide que eu preparei. Eu sempre falo isso em sala, e é importante sim que a gente tenha esse contato para explicar, porque quem fez esse PDF fui eu. Então, saiu tudo da minha cacholinha. Por isso que é importante vocês fazerem o esquema de leitura de vocês, o mapa mental, a revisão, seja lá a forma como vocês estudam em casa. Mas é importante que vocês desenvolvam um material próprio, ok? Porque as coisas vão entrando na cabeça de vocês de uma forma individual e única. Não tem como vocês decorarem o meu slide. Na verdade, nem eu decoro o slide. Isso é um processo de compreensão. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o Augusto Comte. Ele e o Saint-Simon eram parceiros, tá? E o Augusto Comte, foi um intelectual muito importante para a sociologia. Depois a gente vai ver o tripé da sociologia, que são os fundadores clássicos, que vai ser Durkheim, Marx e Weber. Porém, não podemos esquecer de Augusto Comte. Quem foi Comte? Ele nasceu em 1798 e morreu em 1857. Ele era um filósofo, um pensador também, e ele desenvolveu uma filosofia positivista, ok? Ele dava total razão, total poder, desculpa, total poder para a razão explicar o mundo.
Ele vai chamar a sociologia, num primeiro momento, de física social, só depois que ele vai dar o nome de sociologia. E o primeiro pensador que vai desenvolver um método vai ser o Durkheim, a nossa aula que vem, nossa próxima aula. Mas o Durkheim estava preocupado em explicar o mundo através da razão. Como é que ele queria fazer isso? Ele queria fazer isso através da teologia? Não. Ele queria fazer isso através da filosofia? Também não. Ele queria fazer isso através da mitologia? Olha aqui, tem um monte de livro de mitologia aqui. Não, isso é uma outra forma de explicar o mundo. Ele queria explicar o mundo através do senso comum, das nossas teorias de achismo? Não. Ele queria achar leis que regiam a sociedade, ok? Existe uma predominância dos métodos das ciências naturais. Olha aqui, o esforço dele vai ser para legitimar a sociologia como uma ciência válida. Ele vai pegar emprestado os métodos das ciências naturais, das ciências físicas, aqueles pressupostos, e vai desenvolver uma nova ciência, que a gente vai chamar de sociologia, ok? Para o Augusto Comte, vamos ler aqui comigo. A sociologia seria capaz de desvendar as leis que governavam a vida social e, a partir daí, o ser humano seria capaz de agir de modo eficaz sobre os efeitos perturbadores da nova ordem. Gente, qual é o contexto histórico que esses caras estão vivendo? Tudo aquilo que a gente vem falando. Mudanças, guilhotina, questionamento dos dogmas da igreja, surgimento das indústrias, uma nova vida que não é no campo, é uma nova vida urbana, uma nova forma de trabalho, aparece o salário. Antes a gente não recebia salário, a gente recebia parte da produção, agora a gente vai passar a receber tudo. Então, a ideia da sociologia é que ela fosse uma ciência capaz de entender e responder todos esses questionamentos e, inclusive, propor mudanças sociais, ok? Ou seja, todos esses caras estavam preocupados com a nova ordem social. Como é que a sociedade vai continuar existindo? Eles estavam preocupados. Então, o que a gente pode falar aqui desse slide? Que a preocupação era a ordem social, ok? Era normal os pensadores da época tentarem entender e propor novas soluções para a manutenção dessa ordem social, ok? Ele vai refutar o contratualismo. A gente vai ter também nossas aulas de filosofia sobre os pensadores contratualistas, lá, Hobbes, Locke, não é verdade? Ele rompe, é muito importante que ele diz que não é um processo individual. Eu não vou fazer um acordo individual com o Estado para que ele cuide da minha segurança e da minha liberdade. É a coletividade que fornece os elementos necessários à vida social. Olha aí a diferença entre um pensamento filosófico e um pensamento sociológico, não é? Ele vai dar peso para quê? Para a coletividade. O homem individualmente não serve como referência para se tornar objeto de conhecimento, ok? Todos estariam submetidos à mesma lei. E é isso que o Comte vai tentar fazer. Ele vai tentar achar leis sociais. Era isso que se fazia nas ciências biológicas. A gente tentava achar leis que regiam os fenômenos. E a gente vai usar esse método, essa ideia, esse pressuposto para a sociologia. Então, vamos avançar aqui no nosso slide. Aqui. O Augusto Comte tem uma ideia que é muito importante, que se chama Lei dos Três Estados. Ele pensa a evolução como uma linha reta. Todas as sociedades vão passar por esses estágios. Todas. Então, o primeiro vai ser o estado teológico. As sociedades primitivas, esse é o nome que ele usa. Hoje em dia a gente utiliza outros nomes, como sociedade tradicional, por exemplo, mas a gente vai usar aqui as terminologias que ele
utilizava. Então, a gente tem um estado teológico, que são daquelas sociedades primitivas, que buscam explicações no sobrenatural, na ação divina, ok? Essas sociedades vão passar do estado teológico para o estado metafísico e depois para o estado positivo. Quero que vocês chutem quais são as sociedades que estavam aqui nesse estado positivo. A Europa, é lógico. Eles eram a ponta da civilização. Eles eram a sociedade mais civilizada. Então, eles já haviam evoluído do estado teológico, aquelas explicações divinas, pautadas no sobrenatural. Eles já tinham passado para o estado metafísico, que é um estado de transição. Os agentes sobrenaturais vão dando lugar a forças abstratas, personificadas. Esse é um estado que tem as explicações filosóficas mais fortes. Até que a gente vai chegar no estado positivo, seria o estado europeu, né? Naquele momento. Então, é um estado científico, é um momento de pensamento científico, onde a gente observa os fenômenos para tirar deles as leis. É o estágio de evolução da razão humana, é onde vai aparecer a ciência e a sociologia. Dá uma lida no texto que eu passei para vocês, mas essa é uma ideia importante. Lei dos 3 estados. É o quê, gente? Um resumo. São os 3 estados que todas as sociedades vão ter que passar. O estado teológico é o estado das sociedades primitivas. A gente passa para um outro estado metafísico, que é um estado de transição. Depois, um estado positivo, que era o estado onde a ciência e a sociologia podem se desenvolver, ok? Essa é a ideia importante para Augusto Comte. E a gente vai terminar por aqui hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu vou passar esse slide pelo W Pensar. Espero que vocês estudem ele. Eu estou aqui suando. Espero que vocês gostem. Me mandem mensagens, me mandem dúvidas. Mas esse vídeo sozinho não é suficiente. Vocês precisam do material de apoio. Vocês precisam estudar aí sozinhos também. Não tem como a gente fazer milagre. Eu estou aqui estudando para poder dar aulas para vocês. Eu estou me esforçando e eu espero que vocês estejam fazendo a mesma coisa. Aí é importante, a educação é muito importante, a gente não pode parar de estudar. Inclusive, é uma das coisas que mais me mantém forte e ativa e positiva dentro de casa, ter acesso a todas essas leituras que confortam o meu coração e fazem com que eu me sinta mais inteligente e melhor e mais útil para o mundo. Não é verdade? Muito obrigada e tamo junto. Fique em casa.